Fala galera, beleza? Lobão na área, estamos aqui mais uma vez com uma videoaula. Vamos falar sobre a região norte, geografia do Brasil. Vamos falar dos principais aspectos físicos, os aspectos naturais, e também os aspectos econômicos. Então, essa vai ser a primeira, de alguma série de aulas sobre a região norte, onde a gente vai descrever essa região muito importante para as provas, especialmente para o Enem, que trabalha muito geografia física, trabalha muito geografia do Brasil. Então, bora lá, pessoal. Primeira coisa, vamos ver aqui as características físicas da região norte. A região norte é a maior região do país e é composta por 7 estados, muitos deles de grande extensão territorial, estão entre os maiores do país. Então, ela é dividida em 7 estados, sendo o maior estado o Amazonas, que abrange a maior parte da floresta amazônica. A região norte é a maior região do Brasil, que aborda mais ou menos 45% do nosso território. Então, os estados são Roraima e Amapá, no extremo norte. Eles foram emancipados em 88 com a Constituição. Eles eram territórios, tá? Você tem depois Amazonas e Pará, enormes estados. E ao sul você vai ter o Acre, Rondônia e Tocantins, que quando estava em Goiás fazia parte da região centro-oeste e após o desmembramento também passou a fazer parte da região norte. Então você vai ter 7 estados, 2 muito grandes ao centro, 2 ao norte e 3 ao sul, ocupando uma vasta área do país. O primeiro tópico aqui de característica física que a gente vai trabalhar da região norte, deixa eu avançar aqui, é o clima. É o clima da região norte, tá? O clima são as condições da atmosfera, é a sucessão dos tempos habituais da atmosfera. E se você for observar a região norte, você vai perceber que ela é uma região próxima ao Equador, onde você vai ter climas quentes e úmidos o ano todo. A maior parte da região vai possuir esse clima chamado clima equatorial, quente e chuvoso o ano todo. É conhecido por ser um local quente e úmido e tem muitas chuvas. O inverno é a estação do ano em que algumas regiões sofrem o efeito da friagem, que causa uma grande queda de temperatura nas cidades de Porto Velho e Rio Branco. Então você vai ter um resfriamento eventual que pode acontecer no sul da região norte, quando chega uma frente fria, é a chamada friagem. Vai até mais ou menos pelo mês de maio, mês de junho que isso acontece, onde é esse resfriamento. Mas não é sempre que acontece, não. Em geral, você vai ter naquela região muito calor e muita umidade o ano todo. Por essas características, tem uma variação de temperatura muito baixa, o que nós chamamos de amplitude térmica. Isso se explica pela presença de calor e muita água. O calor por causa da região que está próximo ao Equador e por ser uma região de baixa altitude, a gente sabe que quanto mais baixa a região, mais quente é, quanto mais alta a região, mais frio é. Então você vai ter uma baixa altitude, uma baixa latitude, que faz com que essa região seja quente. E você vai ter a floresta que vai sofrer o processo de evapotranspiração, que vai mandar para a atmosfera muita umidade, além também dos rios que passam e cortam essa área. Então você vai ter esse calor gerando grandes evaporações dos rios e evapotranspirações das plantas, gerando então muita umidade para a atmosfera. É como se a floresta amazônica fosse uma grande bomba d'água, mandando essa umidade para a atmosfera. Essa umidade depois ela vai, através dos movimentos do ar, se deslocar para outras regiões do Brasil. É um fenômeno muito abordado que já caiu no Enem, e tem vídeo no canal Magel também falando sobre isso, dos chamados rios voadores, tá?
E esse grande calor ele gera uma saturação do ar, quando a umidade relativa do ar ultrapassa, né, chega aos 100%. E aí, quando isso acontece, você vai ter, no final do dia, aquela chamada chuva convectiva, né? E é uma chuva constante. Dizem lendas aí que o pessoal, né, usa até como se fosse um horário. Ó, vamos encontrar aqui, hora depois da chuva, sabe? Que é lá para 5, 5 e meia da tarde que isso vai acontecer. É uma constante na região. Então, a região norte é a região mais úmida do Brasil, né? E você vai ter o período de maior chuvas durante o verão, né? E menor chuvas durante o inverno. Mas, em termos geral, é chuva abundante o ano todo. Então, aqui eu tenho um mapa mostrando os climas da região norte, né? Através da classificação de Köppen, onde você vai ter o azul escuro, que é o AF, que é equatorial úmido, né? Quente e chuvoso o ano todo. Você vai ter o AM, que é o tropical monsônico, onde você vai ter aí, né, um pouco mais de chuva no verão e um pouco menos de chuva no inverno. Você vai ter o AW, que é o tropical savânico, que é o tropical semiúmido, né, mais presente aí na região de Tocantins e parte do Pará, né? Chama-se tropical semiúmido. Nós temos também o CFA, que é o subtropical úmido, que acontece em pequenas regiões aí do Plano das Guianas, devido à elevada altitude, né? E o CWA, subtropical úmido de inverno seco, também aí no extremo norte da região norte, né? Mas, em termos gerais, você vai ter 3 climas abordados: o que é equatorial superúmido, o equatorial úmido e o tropical semiúmido, sempre com elevadas temperaturas, né, e com umidades principalmente concentradas no verão. Apesar de que os climas equatoriais você vai ter também nos outros meses bastante chuva. Outra coisa importante que a gente pode abordar aqui é o relevo da região norte. Então, nós falamos sobre os climas, sobre as condições, agora vamos falar sobre o relevo, as características geomorfológicas. O relevo da região norte constitui-se de 3 grandes unidades geomorfológicas. A geomorfologia, né, estudo das sombras da Terra, é o mesmo que relevo. Você vai ter as planícies e terras baixas amazônicas. Essas terras baixas aí, né, são áreas de depressões marginais, tanto norte como sul amazônica. Antigamente, outras classificações de relevo, como Haroldo Azevedo e Assis Absábia, né, consideravam-se como uma grande planície amazônica. E depois, com Jurandir Luciano Sanches Rosa, percebeu-se que são áreas, né, de depressões marginais, mas são terras baixas aí, próximas ao Rio Amazonas. E você vai ter nas bordas, tanto norte como sul, regiões de planalto com maior altitude. No norte você vai ter o Planalto das Guianas, na fronteira do Brasil com a Venezuela, especialmente, e no sul você vai ter o Planalto Central, na fronteira, na divisa aí, né, os estados da região norte com os estados da região centro-oeste e também nordeste, por que não dizer. Então, você vai ter essas 3 grandes unidades. E aí você pode também fazer um perfil topográfico em relação a isso, e você pode classificar nessas altitudes. Se você for pegar, por exemplo, as planícies terras baixas amazônicas, você consegue classificar ela em 3 perfis topográficos, que é a região mais junto ao rio, inundada constantemente. Temos também a região que está um pouco mais afastada, que é parte do ano inundado e parte do ano não. E nós temos também a terra firme, aquela região que não é inundada pelo rio, né? Então, uma região mais elevada. Então, aqui você vai ter um perfil topográfico mostrando, então, né, a presença do rio Amazonas, na região próxima ao rio. Você vai ter a depressão norte amazônica e sul amazônica, que são terras baixas também. E depois você vai ter o Planalto brasileiro, um pouco menor, né? E o Planalto das Guianas, que é um pouco maior, de maior altitude. E nessa topografia você vai ter, então, os igapós, que são as áreas mais baixas, várias vezes inundadas pelas cheias do rio Amazonas. Então, a região em contato com o rio. Nós temos os tesos ou terraços, que são as regiões de várzea,
Suas altitudes são sempre inferiores a 30 metros, sendo inundadas pelas cheias mais fortes. Então, ela é, de vez em quando, inundada, não tanto quanto o Igapó. E nós temos aí a terra firme, com altitudes acima de até 350 metros, de 30 a 350 metros, estando livre das inundações. Ao contrário da vargem dos terraços fluviais, formados predominantemente por sedimentos de rios que depositam. A terra firme é constituída por arenitos. Então, na terra firme, você vai ter, então, uma menor deposição de sedimentos que acontece de forma mais constante nos tesos e nos igapós. Então, é uma altitude variada aí, né, em três formas. Além dessas terras baixas, nós temos também o Planalto das Guianas. Ele localiza-se ao norte da planície amazônica, sendo constituído por terreiros cristalinos, de origem muito antiga e bastante desgastados. É lá que você vai encontrar as maiores altitudes do Brasil. Inclusive, vai ter o nosso pico, né, culminante, que é o Pico da Neblina, com 2.998 metros de altitude. Ele vai até Venezuela e as Guianas e na área de fronteira entre os países e o Brasil. Aparece na região serrana, construída de oeste para leste pelas serras do Imeri e Tapirapecó, Paraíba, Pacaraíba, Acaraí e Tumucumaque. É na região serrana que se encontram os pontos mais altos do Brasil, como eu falei, como o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março. Nós temos também o Planalto Central, né, na região sul da região amazônica, no sul do Amazonas, no sul do Pará, e a maior parte do estado de Rondônia, Tocantins. É constituído por terreiros cristalinos, também de origem antiga e muito desgastados, né, e alguns sedimentares antigos, sendo mais elevado ao sul do Tocantins, né, ali no sudeste do Tocantins, junto com a próxima chamada Serra Geral de Goiás. Então, aqui você vai ter a classificação de Jurandir Luciano Sanches Ross, uma classificação mais detalhada sobre o relevo do Brasil, onde você vai ter a planície rio-amazônica, você vai ter as depressões marginais e os planos residuais norte-amazônicos, né, e sul-amazônico. Então, uma classificação mais detalhada, que foi feita através de um projeto chamado Radam Brasil, onde eles, né, fizeram um trabalho de campo, utilizaram radares, satélites, e aí conseguiram, então, fazer um quadro mais detalhado sobre, né, a vegetação, ao relevo da região norte. Vamos agora para outro ponto importante, aspecto físico, que é a vegetação da região norte. Na região norte está localizado um importante ecossistema para o planeta, a chamada Amazônia, que na classificação geral seria uma floresta equatorial, uma floresta heterogênea, grande diversidade, com árvores de copa larga, com folhas chamado latifoliada, né? Então uma grande biodiversidade. Além da Amazônia, a região também apresenta uma faixa de mangue no litoral, alguns pontos de cerrado e também alguns pontos de matas galerias, aquela mata que vai estar junto ao rio. Na região norte, a latitude e o relevo explicam a temperatura, né? Conforme eu falei para vocês, a distância pequena em relação ao Equador e a baixa altitude, o relevo mais baixo, favorece o calor, tá, pessoal? Então, a temperatura e os ventos explicam a umidade e o volume dos rios. O clima e a umidade juntos são responsáveis pela existência da mais extensa, variada e densa floresta do planeta, a chamada floresta amazônica, muito cobiçada pelo mundo todo, né? As florestas equatoriais, elas são as mais diversificadas e a floresta amazônica é a mais extensa, a mais importante do mundo. A ilha de Marajó, no estado do Pará, apresenta formações rasteiras de campos da floresta amazônica, que por sua vez ficam inundadas nos períodos de cheias dos rios.
É a maior ilha de água fluvio-marinha, ilha cercada por rios de um estado e por mar. Então, você vai ter, então, rios e o mar cercando, né? É a ilha de Marajó, com aproximadamente 50 mil quilômetros quadrados. 1/7 do tamanho do estado de Goiás, tá? Grandes extensões de cerrado podem ser encontradas nos estados de Rondônia, Tocantins e Roraima. Além da Ilha de Marajó, também você vai ter a Ilha do Bananal, que é uma ilha fluvial, que está no estado do Tocantins. Mas quando a gente for falar de hidrografia, eu vou abordar isso com mais detalhes. Então, aqui você vai ter um quadro mostrando a vegetação, né? Em verde você vai ter a floresta equatorial amazônica, em laranja você vai ter as manchas de cerrado, né? E algumas matas, galerias. No litoral ali você vai ter do Amapá, né? E da ilha de Marajó também algumas porções de mangue, tá? Então, equivalendo a mais de 1/3 das reservas florestais do mundo, é uma floresta tipicamente higrófila. Higrófila é aquela planta que é adaptada a muita umidade, né, com folhas perenes, né, com folhas o ano todo, copa larga e folhas também muito largas, adaptadas aí, né, a esse tipo de clima. Ela perde muita umidade, mas sabe que é reposta porque você vai ter chuvas abundantes e constantes, tá? O predomínio de árvores estão grandes, largas, muito próximas uma das outras e entrelaçadas por grande variedade de lianas, que são chamados cipós lenhosos, e epífitas, que são vegetais que se apoiam em outros, né, que usam outros aí como suporte, como por exemplo a orquídea. Tá? Você vai ter, pessoal, na floresta amazônica, vários estratos, né? As árvores baixas, as árvores médias, as árvores altas. E você vai ter biodiversidades até diferentes. Você vai ter bichos e animais que ficam só na copa das árvores mais altas, outras nas árvores médias, outras nas árvores baixas, e aqueles que vivem mais no chão. Então, você vai ter, numa mancha de floresta amazônica, né, uma enorme biodiversidade de acordo aí com os estratos, né, de altitude. Tá? O clima na região é quente e chuvoso, o que permite o crescimento de espécies vegetais e a reprodução das espécies animais durante o ano todo. Isso faz com que a Amazônia tenha a flora mais variada do planeta, além de uma fauna muito rica em pássaros, peixes e insetos. Uma grande, uma enorme biodiversidade. Se não considerarmos a devastação, mais de 90% da área região norte é ocupada pela floresta amazônica ou floresta equatorial. Mas, infelizmente, né, você vai ter, especialmente aí a partir dos anos 60, grandes projetos de expansão para a região norte. Você vai até ter um vídeo no canal Magel chamado Você Conhece Chico Mendes, onde eu e o Rocha falamos sobre, né, esse processo aí de progresso que avançou sobre a região norte e que, infelizmente, gerou uma grande degradação, né, criando aquele chamado arco do desflorestamento, que é o sul da região amazônica, né, muitas áreas desmatadas para criação de gado e plantação de soja, especialmente aí no vizinho, né, do centro-oeste chamado Mato Grosso, que apesar de ser um estado do centro-oeste, possui na sua região norte, né, a floresta amazônica. Tá? Embora não seja a única formação vegetal da Amazônia, surge ainda campos de leia, né, manchas espalhadas pela região, como na ilha de Marajó e no vale do rio Amazonas. Tem também um cerrado, que ocupa grande área do estado de Tocantins, em vastos trechos de Rondônia e Roraima, além da vegetação litorânea, né, que aqueles mangues, né, que vai estar em contato com o mar. Então, aí um exemplo, aí, um mapa mostrando a vegetação da região norte. Vamos falar também da hidrografia, tá? Os rios da região. A região apresenta a maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica, com uma área de mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, das quais a metade, mais ou menos, estão em território brasileiro. Uma bacia hidrográfica, pessoal, é um conjunto de terras banhadas por um rio principal e os seus afluentes. Então, essa chamada bacia sedimentar amazônica é composta pelo rio Amazonas e os seus afluentes e subafluentes. Em um dos seus afluentes, o rio Umatã,
está instalada a usina hidrelétrica de Balbina, né? E também a usina hidrelétrica de Samuel, construída na Cachoeira de Samuel. Então, você vai ter no rio Maitã e no rio Jamari duas importantes usinas, que é Balbina e Samuel, que quando foram criadas, né, geraram um enorme impacto ambiental, porque a formação do lago gerou uma grande inundação. Em geral, pessoal, você vai ter na região amazônica uma grande potencialidade hidrelétrica maior do país, se for contar os afluentes do Rio Amazonas, que são de Planalto. No Rio Amazonas mesmo, esse potencial é muito baixo, porque ele é de planície, e você tem que ter um processo de variação de altitude, para que você possa formar esse lago. Tá? Devido ao tamanho do Rio Amazonas, foram construídos muitos portos durante o curso dos rios. O transporte fluvial lá é muito utilizado. Tá? Os portos de Manaus, no estado do Amazonas, Santarém, no Pará, e de Santana, no Amapá, que se destacam pelo volume de cargas transportadas. Então, você vai ter um rio muito largo, então você vai ter esse processo aí de transporte sendo muito evidente, você vai ter a riqueza da floresta sendo levada pelos rios, e também algumas atividades econômicas, como, por exemplo, a indústria que acontece na Zona Franca de Manaus. E aí você vai ter vários portos aí que vão estar gerenciando esse processo e facilitando esse transporte. Há também um grande transporte de passageiros, tá? Com embarcações muito grandes aí, muitas delas precárias, e de vez em quando acontece algum acidente aí que, infelizmente, leva muitas vidas. A foz do Rio Amazonas apresenta um dos fenômenos naturais mais impressionantes que existe, a chamada pororoca, o encontro da água do rio com a água do mar, que fornece uma grande onda que é muito buscada por surfistas, surfar na pororoca. É uma coisa muito perigosa, porque você vai ter muitos galos, muitas coisas sendo levadas pela onda também. E se você cair da onda, você pode se machucar bastante, sem contar que ela é uma onda muito comprida. Então, você pode ficar lá horas na mesma onda, porque essa variação aí das marés gera esse processo da chamada pororoca. Então, você vai ter aqui um mapa mostrando os rios da região, os principais rios, tem muito mais do que está mostrando aí, os rios mais importantes, e um outro mapa mostrando as subbacias da floresta amazônica, da bacia amazônica. Então, são subbacias que compõem uma grande bacia, que é a bacia amazônica. A segunda maior bacia hidrográfica da região, e a maior totalmente brasileira, é a bacia do Tocantins-Araguaia. Tá? Então, você vai ter também na região norte uma grande bacia, maior totalmente brasileira, que é a bacia do Tocantins-Araguaia, que pega aí os estados do Tocantins e do Pará, principalmente. Tá? Num dos seus rios integrantes do rio Tocantins, está instalada a maior unidade hidrelétrica 100% nacional, totalmente brasileira, tá? Que é a usina de Tucuruí. A usina de Itaipu, no Rio Paraná, é maior do que essa, mas ela é binacional, brasileira e paraguaia. A maior totalmente brasileira é a de Tucuruí, que fornece energia para projetos de exploração mineral e também para a população aí, de parte da região. Beleza? Um fato interessante a respeito dessa bacia é a presença da ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do mundo. A ilha do Bananal, ela é composta pelos rios Araguaia e um bracinho que se abre chamado Javaé. Tá? Você vai ter, pessoal, o rio se partindo em dois e depois ele voltando de novo. E no meio vai ficar uma porção de terra que é cercada de água por todos os lados. Então, quando você termina o estado de Goiás, inicia-se o Tocantins, o rio Araguaia ele se parte em dois, continua na divisa entre Tocantins e Pará, o rio Araguaia,
mas abre um braço chamado Javaé. E esse braço Javaé, depois ele vai voltar e se juntar com o rio Amazonas, com o rio Araguaia, desculpa. E aí você vai formar, então, essa ilha do Bananal. Então você tem aqui, ó, o rio Araguaia, ele se abre em dois, ó. Tá vendo? E aqui depois ele se junta de novo, né? E nessa região você vai ter então o quê? Uma porção de terra cercada de água por todos os lados. É do Bananal, tá? Ele começa no fim de Goiás e termina, né, aqui no fim do Mato Grosso, tá? Então, ela está entre o estado do Tocantins e o estado do Mato Grosso. Essa ilha é formada pelo rio Araguaia e por seus afluentes chamados Javaés, né? Falei aqui para vocês. E agora vamos para os aspectos econômicos. E boa parte da economia da região norte é formada aí pelas atividades primárias, como extrativismo, agricultura e pecuária. A agricultura comercial concentrada-se na região de Bragantina, onde pratica policultura, produção agrícola de vários tipos de produtos, como o feijão e a soja. E a fruticultura, que é um ramo da cultura que produz economicamente e racionalmente frutos em geral, né? E um importante aí, fruto da região é o guaraná, né? Que é utilizado aí até para poder fazer bebidas, né? E muita gente toma guaraná para poder ficar esperto, ficar acordado, para estudar para a prova do Enem, tá? A pecuária, a paisagem predominante da região norte é a imensa floresta amazônica e a pecuária é praticada num tipo extensivo, voltado exclusivamente para a criação de bovinos ou de búfalos, né? Está na imagem que acontece na ilha de Marajó. E aí é uma boa responsável pelo desmatamento da região amazônica, liberar espaço para o pasto. O extrativismo vegetal, né, é muito falado também, especialmente a extração de madeira, foi mais expressiva da região norte e perdeu importância econômica nos últimos anos. Atualmente, a madeira é o principal produto de extração da região. E você vai ter um embate muito grande de madeireiros, né, os povos tradicionais e organizações não governamentais que fiscalizam esse processo. Então, você tem ainda muito a busca, né, por madeira da Amazônia, mas aí muitas formas de fiscalização e tem tentado combater esse processo. O extrativismo animal é representado pela caça e pela pesca, né? Na região norte possui uma fauna muito rica. A Amazônia oferece uma grande variedade de peixes, como o tambaqui, pirarucu e tucunaré. E é lógico, né, que os povos ribeirinhos aí, eles consomem bastante o peixe, mas também há a pesca aí para poder vender, né, para alimentar parte do Brasil. Então, a pesca é muito forte nessa região. O extrativismo mineral baseia-se na prospecção e extração de minerais metálicos nas áreas de escudos cristalinos, né? Então, você vai ter extração, por exemplo, na Serra do Navio, no Amapá, na Serra de Carajás, no Pará. Importantes processos de extração de minérios, como, por exemplo, o ferro, né, e o alumínio, além do ouro, diamante, acontece em Roraima, tá? E há também, pessoal, alumínio, estanhos, ferros, né, manganês, níquel, a bauxita, que é o minério de alumínio, tá? E minerais fósseis também, como o petróleo e o gás natural. Como a região sedimentar, também você vai ter aí formação de petróleo e em algumas regiões você vai ter extração de petróleo também na Amazônia. O setor secundário, né, continuando a economia aí, favorecido especialmente na Grande Belém e na Grande Manaus, né, onde você vai ter aí um processo de incentivo fiscal que gerou a atração de indústrias, né, durante o governo Castelo Branco, que é a chamada Zona Franca de Manaus. O objetivo de atrair para a Amazônia indústrias que fizesse com que gerasse um avanço da economia da região. Então, você vai ter um parque industrial aí em Manaus, capital do estado do Amazonas. Energia. Em 1978, começaram a ser construídas usinas hidrelétricas. Atualmente, várias estão concluídas e algumas estão sendo projetadas.
As principais aí você tem Edibalbina, Tucuruí, Curumaúma, no Paraná, mas também tem uma grande polêmica aí, que é a construção da usina de Belo Monte, né? Que gerou um grande debate ambiental aí nos anos 2000. Setor terciário, na Amazônia, os meios de transporte mais utilizados são os barcos e aviões e aeroportos em 4 dos municípios da região. Manaus é um dos maiores centros de movimentação de cargas do país e é servido pelo transporte rodoviário. Então, aí algumas rodovias, mas as rodovias são muito ruins, né, devido aí à condição natural muito complicada. O turismo, por ser uma região pouco habitada, o ecossistema, que é o conjunto formado por todas as comunidades, regional encontra-se preservado, o que propicia o chamado ecoturismo, né, que é uma parte da turística. Aí também de várias atividades aí, turismo, por exemplo, como a festa do boi, né, ou então você vai ter o Círio de Nazaré, né, turismo religioso. Então, é uma região que tem um grande aporte aí da atividade turística devido, né, às suas riquezas naturais, exploradas principalmente pelo ecoturismo. Então, pessoal, essa foi uma parte da geografia, né, da região norte, onde nós falamos sobre os aspectos físicos e os aspectos econômicos. Ainda falta a gente continuar esse assunto, né? Numa próxima aula a gente vai falar sobre população, sobre a questão ambiental, a degradação ambiental. Espero que tenham gostado e agora a gente vai fazer um quiz, né? O Luiz está doido em poder fazer um quiz aí sobre a região norte. A gente vai então tirar essas dúvidas aí, beleza? Muito obrigado. Então eu vou encerrar aqui a reunião, porque está acabando o tempo também, e voltem para a gente poder fazer o quiz, tá bom? Beijão para vocês. Acabou.